Boa noite. Fico feliz, agradeço o convite da Clíce, né, e também junto com a Júlia, né, que intermediou o contato inicial, para estar falando um pouco sobre esse tema que é bem me atrai bastante há muito tempo. E, enfim, eu trouxe uma apresentação, eu vou estar mostrando algumas imagens. A minha intenção foi de fazer uma apresentação que ela se explicasse um pouco visualmente, assim. Mas eu, enfim, não sei se eu consegui, então vou falar um pouquinho também. Na verdade, essa produção que eu organizei aqui para apresentar para vocês, ela vem mais ou menos de um período de quase 20 anos. E começa justamente alguns anos depois de eu ter saído da FAO. Eu comecei com o estúdio de design em 1996 e em 2000 eu fui estudar gravura, né, como uma forma de entender melhor os processos de impressão ao longo da história. E me detive, sobretudo, na xilogravura, né? E, organizando essas imagens, eu percebi uma espécie de fio um condutor, que me veio à cabeça essa frase, né? Quer dizer, desenho aqui eu estou entendendo como projeto mesmo, né? Então, deixa eu prosseguir aqui. Eu vou mostrar algumas imagens que são desse período recém-formado, começando a fazer algumas colagens como exercícios para poder desenvolver a diagramação, né, em livros, que é o que eu inicialmente comecei a trabalhar no estúdio. E os materiais que serviam a essas colagens eram, sobretudo, materiais recolhidos na rua, papéis que eu, de alguma forma, encontrava na rua e me atraíam, sobretudo, os cartazes de rua mesmo, né? Na época, isso por volta de 2000, a gráfica Fidalga era bastante ativa ainda na divulgação de muitos shows pelas cidades e tal. Então, tinha muito lambe de tipografia, impresso em tipografia, né? E era uma delícia, porque, enfim, eles não tinham o apelo daquelas imagens fotográficas, né? Era uma coisa bastante baseada na fonte, no tipo, na letra, no texto. E eu gostava de enxergar imagens nas formas das letras, né? Então, o exercício era um pouco esse, de tentar abstrair o sentido do sinal como letra, né, e encarar o desenho. E são exercícios de composição, né? Enfim. Enfim, trabalhava em cadernos e aí transferindo a imagem também, de alguma forma, por processos bem elementares, xerox e terebentina, misturando, pintando. Tinha uma intenção também um pouco pictórica nesses exercícios também, de trabalhar com a cor. Eu trouxe aqui só algumas imagens, não são muitas, né? Mas, por exemplo, essa rosa aí, eu lembro que foi uma das imagens que me levou a ir para o Sesc Pompeia fazer gravura, xilogravura, porque entendi que era uma coisa interessante para estar trabalhando, associando a tipografia, né, ao design. E, a partir dessas coletas que eu fazia na rua, eu fui percebendo que, às vezes, não precisava fazer colagem nenhuma. Um pedaço do cartaz já era uma imagem interessante o suficiente. E aí eu fui colecionando vários pedaços, várias imagens, e percebi que eu tinha uma narrativa visual. De alguma forma, eu ia constituindo algumas narrativas com esses fragmentos. E fui montando vários cadernos, como esse que estou apresentando,
basicamente, me interessava também tanto o lado que era aparente, né, quanto o lado que ficava colado junto à parede, porque ele trazia, na hora que eu descolava os cartazes, vinha toda a matéria da parede ou do tapume onde o cartaz estava fixado, e isso me levava a uma reflexão quase pictórica mesmo, né, da questão da pintura, que eu achava interessante colocar lado a lado com as massas, né, da tipografia. Então, não são cadernos em formato muito grande, porque as folhas que eu conseguia arrancar também não eram tão grandes assim. E esse procedimento eu não deixei de ter. Até hoje, eu frequentemente faço uma coleta nas ruas. Então, esse é um dos cadernos, esse é outro, mais ou menos no mesmo estilo. Esse daqui é bem a tipografia do... Acho que era um cartaz bem grande que eu peguei e depois eu fui dividindo. Então, esse estava colado no tapume, veio um pouco da madeira, veio um pouco de um grafite que estava por trás, antes do cartaz ser colado. Então, essa espécie de... essa memória, né, que as várias camadas de papel vão se sobrepondo, vão se acumulando assim sobre a parede, sempre me despertou a atenção e a imaginação, né? Sempre me provocou bastante assim. Então, umas vezes bem sutis, né? O fantasma da impressão do outro lado aparecendo. E, por vezes, esses daqui são mais recentes, os anteriores, por volta de 2000, 2001, 2002. Esses são um pouco mais recentes, acho que de 2012, por aí. E, enfim, a ideia é sempre a mesma, um único fragmento de papel que eu, de alguma forma, eu vou montando e criando situações, às vezes até para fotografar, porque eu acho que a foto disso me sugere também um exercício para mim de quase cenografias, assim, que eu vou pensando a partir dessa gráfica, né? E, ao longo desse período, fazendo essas experiências, eu fui tentando juntar fotos que eu fazia nesses percursos pela cidade também, né? Então, a minha formação aqui de arquitetura, né, sempre me fez olhar muito para a paisagem de São Paulo e para a sua transformação. A cidade já foi construída e demolida várias vezes, né? Então, a gente continua nesse processo, muita coisa interessante da nossa história, da nossa memória cotidiana, né? Não estou falando dos grandes edifícios, mas, às vezes, daquela casinha que está ali na rua, que tem um valor afetivo, uma referência para muita gente do bairro, de repente se perde e se erguem esses grandes prédios, que nada contra a verticalização, acho que o adensamento é uma coisa necessária, mas a imagem da cidade vai se modificando de uma forma muito violenta, né? Então, eu queria, de alguma forma, associar essas imagens, essas fotos que eu ia fazendo, com esses objetos, essas experiências gráficas, né, a partir desses recortes, ia tentando imprimir, né, a imagem fotográfica, né, a partir de uma foto. Fiz umas primeiras experiências com esse processo de imprimir uma impressora laser, né, em toner preto, depois passar para essa superfície toda rasgada, toda irregular, né, do cartaz coletado, passar usando terebentina. Enfim, são ensaios, não vejo isso como um trabalho final, mas são objetos, para mim, que servem como reflexão, como inspiração, como uma referência, né?
objetos que eu vou coletando na rua. Eu tenho um especial apreço por tijolos. Esse daqui eu acho fantástico, porque é de uma casa que foi demolida ali na Vila Romana. E, enfim, vão se constituindo nas minhas referências de São Paulo, nas referências da imagem da cidade. Para mim, esse processo, às vezes eu vou juntando algum texto, que nem sou bom de escrita, mas eu sinto falta, às vezes, da palavra mesmo, como algo que pode direcionar um pouco o entendimento da imagem, né? Então, vocês veem que, às vezes, vem pedaços inteiros da parede do reboco, enfim. Enfim, essa experiência eu considerei um pouco... ela gestou um primeiro projeto que eu fiz, que eu chamei de Cidade Gráfica. Coincidentemente, foi o nome de uma exposição que aconteceu no Itaú Cultural em 2014, mas... Esse projeto eu fiz em 2005, a partir de uma pequena xilogravura. O taco gravado, ele devia ter aqui um pouco mais do que o formato A5, por aí, metade, né? 21 por 15, mais ou menos. E pensei em dividir fazer uma ampliação dessa imagem, na verdade, transformar esse pequeno taco xilográfico em 4 imagens que depois entendi que deveria ser impresso em serigrafia, para se fazer uma instalação que eu fui chamado a fazer lá no Sesc Ipiranga, né? Eles tinham um projeto chamado Mural do Quintal, e era para ocupar uma área de, se não me engano, uns 30 metros lineares. Nos fundos do Sesc, eles têm um grande jardim, e aí eu pensei nessas imagens que elas poderiam estar ocupando esse espaço, né? Então, aqui é a imagem da xilogravura ampliada. Os veios da madeira passaram a significar outra coisa, pelo menos para mim. Eles ganharam uma outra dimensão, né, graficamente, em termos de significado também. E, junto aos veios da madeira, eu introduzi um pequeno texto de um poeta que na época, eu conheci, um poeta já falecido, o Mário Faustino, que foi um grande poeta brasileiro, faleceu muito jovem, mas ele tem um poema chamado Segundo Poema da Rosa, que começa assim: porque a rosa, sonhando, sonhando, me surge, algo assim, não tenho, o começo do poema não me lembro direitinho, mas a rosa veio para que ficasse a sonolenta imagem de qualquer coisa livre, 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 voluntariamente presa a um caule. Isso daqui eu entendo que é um pouco processo de criação mesmo. Ali ele estava elegendo a rosa como o próprio o fazer artístico, né? E aqui a colagem que foi feita no dia. A gente teria pouco tempo para colar. Eu chamei o Cláudio da Gráfica Fidalga. Ele chamou um ajudante. A gente colou nesse espaço lá do Sesc Ipiranga. Então, a impressão foi em preto, sobre papel KG, papéis de cores diferentes. Então, o que está de cor aí é a cor do papel, né? A única cor de impressão foi o preto. Então, o resultado mais ou menos final foi esse daí. Então, os cartazes eram distribuídos para o público nos finais de semana, porque o texto ele não era muito visível, perceptível. Pouca gente se deu conta de que tinha um poema ali. Então, nos finais de semana, a gente fazia uma distribuição dos cartazes, né, para o público que visitava a unidade.
E em 2007 também eu gostei da experiência com a imagem da Rosa, mas eu pensei em fazer um novo projeto com imagens aí fotográficas no momento que o Kassab estava implementou lá o Cidade Limpa, né? E que mudou bastante, teve uma interferência grande na paisagem da cidade também. E aí eu fiz esse projeto chamado A Cidade Uma Gráfica, um caderno cartaz. A ideia era de registrar todos os sinais gráficos da cidade, uma leitura bastante subjetiva, claro, mas de tentar, através do cartaz, né, do formato cartaz, fazer um registro da gráfica urbana. E aqui foi a primeira vez que eu pensei na situação do cartaz ser impresso nos dois lados do papel. Porque ele poderia, de certa forma, também se constituir em páginas de um livro. Eu imaginei, enfim, vendo a minha coleção de cartazes, que é muito pequena, bem modesta, mas que ficam na mapoteca, que de vez em quando, para alguma situação, acabo puxando para ver, para olhar, ou para mostrar, ou para levar em alguma situação. Então, eu pensei numa publicação, numa espécie de um livro mesmo, que tivesse essa dimensão, né, de um cartaz simplesmente dobrado ao meio, que pudesse se conjugar. Então, as páginas foram 12 lâminas impressas dos dois lados do papel, e aí as imagens elas vão se compondo, né? As fotografias, geralmente tratadas com alto contraste ou reticuladas, para trabalharem bem no sistema de impressão serigráfica, né? E tanto esse projeto quanto o anterior eu imprimi na gráfica Cinelândia, que é uma gráfica que ali nos Campos Elíseos, Santa Efigênia, né? Ela ainda existe, é uma gráfica muito antiga, São Paulo, deve ter seus 90 ou quase 100 anos. Sempre trabalhou com impressos dessa área de cultura, fazendo cartazes e tal. E eles faziam cartazes cartaz de tapume, né? Esse cartaz que vai para a rua para anunciar shows, eventos. Então, essa cor de fundo, esse vermelho que aparece aí, é uma impressão a partir de umas matrizes grandes de madeira que eu gravei, no formato 60 por 90, mais ou menos, e que eu imprimi lá na gráfica Fidalga. A gente encaixou lá na impressora e fizemos, né, acho que nesse caso aí, 2 entradas. E foi uma experiência bem interessante, porque não houve muito planejamento do que eu iria alcançar. Eu levei as matrizes, tinha alguma ideia da cor, mas essas sobreposições eu fui fazendo segundo lá a loucura do Cláudio, que é um cara incrível, que tem muita história para contar sobre a tipografia, o cartaz em tipografia, né? Então, em alguns cartazes eu usei essa xilogravura como uma espécie de fundo para interferir com a imagem, né, com a chave em preto, que viria depois impressa em serigrafia. Então, aí os vários sinais da cidade, né? Também sobre papel KG, de cores diferentes. E esse projeto é interessante porque a cada 4 folhas você compõe uma imagem maior. Então, a lâmina ela tem 60 por 90. Mas, no final, o livro monta algumas imagens, 4 grandes imagens de 1,20 m por 1,80 m. Como são os cartazes na rua, esses cartazes de show, às vezes, para você ter uma legibilidade à distância, precisa realmente articular várias folhas, né, para que a mensagem
seja visível a uma distância razoável. Então, eu usei. E aqui também uma ideia de introduzir o desenho junto com a fotografia, né? De tentar trabalhar essas... são duas linguagens, né? E imprimindo preto sobre preto. Algumas retículas bem ampliadas. E aqui, então, dá para ver que foram, acho que 3 entradas na tipografia que serviram de fundo, né? E aí, também, algumas vezes, a gente fazia uns degradês. Numa única entrada, a gente colocava 2 cores, né, nas extremidades da prancha, do cilindro, né, para poder imprimir. E o resultado mais próximo é esse. Então, essa visão do cartaz, essas 2 distâncias, na distância de quem está andando na rua, vendo distante, captando a imagem de uma determinada forma, e depois vendo o impresso da maneira como eu sempre gostei, de arrancar da parede e montar caderno, quer dizer, de ter essa apreciação da imagem bem perto, né? Você tem uma outra relação, percebe melhor as texturas, as sobreposições, as massas gráficas, né, que vão se somando aí. E aqui era no ateliê, uns ensaios, que, quando eu montei, eu achei que ficou horrível, porque eram umas cores bem vibrantes, tal, mas eu, enfim, achei... depois eu fui percebendo que eu podia fazer montagens de acordo com as cores dos papéis e das cores de fundo. Então, a partir dessa primeira experiência no ateliê, eu apresentei esse projeto numa exposição grande que teve no Sesc Pompeia, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não vou lembrar a data exata, acho que foi por volta de 2009, não lembro. Não, acho que foi em 2007 mesmo. E aqui eu escolhi só papéis, o Kraft, papel KG, o papel Kraft Ouro, e sem os fundos coloridos. Só a imagem impressa em preto, e usando na composição algumas folhas em branco também, para criar uma movimentação, né? Então, aquele exercício das colagens lá nos cadernos me ajudou bastante a resolver essas diagramações. Aqui, numa exposição da FAO São Carlos, lá que teve na estação de trem da cidade, também aqui teve uma certa preocupação com uma determinada palheta, né, para garantir maior unidade, né? E aqui em Santo André, uma outra versão também. Então, o trabalho, eu entendi que ele ganhava uma versatilidade, né? As imagens poderiam se apresentar sempre de uma maneira bastante diferente, quando colados como cartazes. E aqui uma remontagem mais recente, que foi, se não me engano, em 2016, no Centro Cultural São Paulo, numa exposição que o Amir Brito Cador organizou sobre livros de artista, né? Então, entrou o livro como objeto mesmo, e esse painel, que, para minha surpresa, tinha exatamente a dimensão dos cartazes. Deu certo, assim, não foi planejado. Eu cheguei lá com os cartazes e o painel era esse, encaixou tudo certinho. Ainda deu uma margenzinha. Então, e aí, aqui são outras fotos. Também a ideia da aproximação, né, de você chegar bem perto do painel e poder ver o que, às vezes, a gente vê na cidade como essas paredes todas rasgadas, eu, de certa forma, reconstituindo isso com o cartaz e com essas cores, né? Enfim, aqui algumas experiências na rua mesmo. Que é uma experiência bastante interessante, que eu gosto de colar na rua, porque as pessoas se aproximam dessas imagens, ficam curiosas no momento que você está colando, né? E depois eu vou acompanhando os cartazes também ao longo do tempo, porque esse papel ele desbota
Na luz ele desbota muito rápido. Mas a tinta preta ela resiste bem, a tinta preta, a tinta azul, os vermelhos eles também desbotam rapidamente. Mas essa transformação da cor do cartaz também me interessa bastante. E eu vou registrando essas etapas, né, através de fotos. Esse daqui é do lado de casa, então um espaço que eu acompanhei bastante também. Já tinha um nicho na parede onde eu pude encaixar os cartazes, fazer uma composição. E aqui só para mostrar, né, os cartazes, acho que recém-colados, e alguns meses depois. Então, já dá para perceber que o amarelo desbotou, o verde desbotou. E aí eu fiquei alguns anos desenvolvendo outros projetos, mas sempre com muita vontade de retomar essa experiência do cartaz, que se misturava com essa ideia do livro como objeto mesmo, né? Do virar a página, essa ideia do códice, né? De você simplesmente virar a página e relacionar metade de uma imagem com a metade de outra, enfim. E aí eu propus esse projeto justamente para esse evento, essa exposição que teve no Itaú, Cidade Gráfica. O Celso Longo, o Daniel Trench e a Elaine estavam organizando, fizeram a curadoria, eles me chamaram, eu propus, porque era um projeto que eu estava na gaveta e eu queria concretizar. Porque aquele anterior, sobre a gráfica urbana, sobre, né, o momento do Cidade Limpa, ele, na verdade, pegou fragmentos de vários lugares da cidade. E eu não colei em tantos lugares assim na cidade. Então, nesse momento aqui desse projeto, eu pensei, não, eu vou fazer uma colagem e vou criar uma espécie de um desenho na cidade através de um percurso. E aí comecei a pensar o que poderia ser esse percurso, e na época, eu moro ali na região da Pompeia, estava tendo um movimento interessante de moradores cuidando da nascente do Água Preta, que é um córrego que divide a Pompeia da Vila Romana. E eu achei que seria interessante para documentar um pouco esse processo, mas não de uma forma estritamente, né, um registro assim, documental, que tivesse também, claro, a experimentação gráfica e essa minha ideia de juntar imagens, né, bem diferentes. Então, eu fui fazendo fotos ao longo do córrego, né, por onde ele passa. Na verdade, é um córrego todo canalizado, né? Então, fui andando pelas ruas, por onde ele está lá enterrado, mas está vivo. E aí fui juntando depois algumas imagens, né? Então, essa primeira aqui é da nascente, depois alguns elementos arquitetônicos de casas que estavam próximas do córrego, essa coisa da transformação do bairro. À direita aqui a gente tem uma vilinha que, na época, eu descobri, foi projetada pelo Artacho Jurado. A gente conhece muito o Artacho pelos prédios, né, da Paulista, tal, mas ele começou construindo casas para uma classe média, né, quase operária ali da região da Vila Romana, da Pompeia, e que assim está, né, desaparecendo. Então, para mim, tinha esse significado, né? Esses sinais do que hoje é a cidade, né? De como ela se apresenta. Também eu fiz uma impressão na gráfica Fidalga, mas a maior parte das imagens foram todas impressas em serigrafia, com algumas sobreposições. E a tiragem ela não é programada, não tem um projeto fechado. Cada exemplar acaba ficando de um jeito, porque eu imprimi, por exemplo, essa sobreposição em alguns cartazes, não a tiragem toda. A tiragem geralmente é de 100 exemplares, né? Cada cartaz eu imprimo 100 vezes, cada imagem. Mas aí, em alguns, eu faço algumas sobreposições, em outros não. E aí vão mudando um pouco. E eu juntei imagens históricas também, que eu
tive a sorte de encontrar no Arquivo Histórico de São Paulo, que é um arquivo, segundo o pessoal de lá, pouco consultado, e que tem imagens muito interessantes de São Paulo desde o século XIX. Na verdade, claro, a maior parte é do século XX, mas são fotos que registravam obras na cidade, né? Aqui era provavelmente a execução de calçamento, tal, na Vila Romana, próxima do Água Preta. Então, resolvi juntar essas imagens de arquivo, imagens de acervos históricos, assim, com fotos que eu ia produzindo. Então, aqui é a Rua Cotoxó, com a chaminé da Matarazzo, lá embaixo, onde é hoje a Casa das Caldeiras, em pleno funcionamento, com uma foto da Avenida Pompeia hoje, por onde passa o Água Preta, né? Aqui uma grelha por onde se ouve o barulho do rio e a arquitetura que vai sendo construída. Então, a gente vai fazendo essas relações, né? Sesc Pompeia, por onde passa o Água Preta também, embaixo dele, né? E a primeira ponte construída sobre o Água Preta, na década de 40, se não me engano. E aí, esses cartazes, então, aqui é a Praça Homero Silva, que foi rebatizada pelos moradores como Praça da Nascente. É o ponto mais alto da praça, é onde uma das nascentes do Água Preta começa, né? Então, nessa praça, eu colei esses cartazes. E, ao longo das vielas, por onde ele passava, eu fui fazendo, onde fosse possível colocar alguma composição, eu ia fazendo. Aqui na parte de trás do Sesc. E me interessa bastante essa ideia, então, do tempo que o cartaz fica na rua e do que vai acontecendo com ele, né? Então, nessa situação aqui, essas trepadeiras foram crescendo, foram dominando alguns cartazes aí. E eu, muitas vezes, a partir desse projeto, eu fui coletando essas imagens, esses cartazes que iam caindo, soltando, eu recolhia e voltava a fazer cadernos e algumas experiências também como pequenos livros, iguais às colagens iniciais que eu apresentei aqui. A partir dessa experiência, eu pensei numa experiência seguinte, que foi um pouco solicitada por uma galeria que viu o projeto. Na verdade, era um evento de performances, mas ela queria uma intervenção gráfica na cidade, na região de Pinheiros. E eu propus trabalhar 3 imagens, basicamente. A imagem de uma janela, de uma casa, de uma vila, próxima ao Largo da Batata, que é uma região que vem sofrendo, né, grande transformação, assim, né, na sua paisagem, muitas casinhas, enfim, todo um comércio, enfim, todo um novo desenho, né, ali urbano sendo implementado. E a imagem de uma araucária, que é o que se supõe dava nome para o bairro de Pinheiros, né? De Pinheiros, que os portugueses entendiam que Piierê, que é como os índios chamavam a região ali, fosse Pinheiro. Mas Piierê tem a ver com o movimento das águas do rio, na verdade. Ali, os índios já entendiam que a região ali do Largo da Batata tal, é a várzea do Rio Pinheiros, né? Então, mas, enfim, juntei essas imagens. Trabalhando também em impressão serigrafia, às vezes 2 cores, sobre papel Capagé. E aqui, de novo, a ideia do desenho, que eu sempre procuro não abandonar, porque a gente vive já muita imagem fotográfica o tempo todo.
Então, aqui, a intervenção na cidade, na verdade, eu pensei através dessa imagem, que é a imagem das filas, que, para mim, ali, a região, né, por conta do terminal dos ônibus que tinha ali, e da movimentação grande que tem ali, né, das pessoas passando, a região de comércio, de encontro, que, historicamente, sempre foi assim, né, a chegada dos tropeiros ali pelo bairro. Então, trabalhei essa imagem da fila através de uma colagem. Eu cortei a folha impressa 60 por 90, transformei ela 30 por 90. E aí fui fazendo, emendando e formando uma linha de mais ou menos 50 metros. O Danilo, que está aqui, me ajudou a colar. Então, escolhi um lugar ali próximo à igreja, que era onde se supõe que fosse a aldeia indígena, né? O lugar da... E fui com cuidado para não sobrepor os pichos e os grafites que já tinham, porque nessa de colar na rua, os cartazes, eu já tinha me encontrado algumas pessoas que ficaram bravas porque eu estava cobrindo o picho deles, né? E, enfim, tentei respeitar, só que não tinha como, porque a parede estava bem pichada. Mas eu tentei fazer o mais alto possível e de uma maneira que pudesse, sei lá, pelo menos na minha concepção, integrar-se aos grafites, aos pichos que estavam ali no muro, né? Então, essa é uma visão da distância. E isso daqui, mais ou menos, uma vista no geral. E um mês depois, foi feita uma intervenção e o muro virou isso aqui. Enfim, acho que eles tiveram cuidado de não apagar completamente tudo que estava já colado ou pichado, né? Fizeram uma espécie de uma pátina verde sobre o muro. Mas esses dois colegas aqui não gostaram nem um pouco do que tinham feito sobre e estavam de novo pichando já em cima, grafitando, pichando, né? Sobre a imagem que tinha sido acabado de fazer. Até conversei com eles, eles acharam que tinha sido um desrespeito enorme. E então eles estavam voltando com a imagem deles por cima. E assim a cidade caminha. É isso aí. Um lugar... Aqui é uma outra experiência mais recente também, onde eu, na verdade, de novo me volto para um córrego, que é o Água Branca agora, que é tudo ali na região também. Água Branca é vizinha da Pompeia. E, na verdade, essa espécie de pergunta é um pouco o que vai ser daquele pedaço, porque ele está passando por uma... existe a operação urbana consorciada Água Branca, que prevê uma série de mudanças radicais ali na paisagem. E é um processo que está vindo com muito conflito, com pessoas que moravam em comunidades ali, favelas, próximo ao córrego, que foram removidas há 10 anos e que até hoje não receberam as unidades habitacionais de interesse social prometidas. Enfim, aqui, do ponto de vista gráfico, foi também uma tentativa de trabalhar com o desenho e com a linguagem fotográfica, de uma forma que os dois pudessem se complementar, integrar-se. Então, eu uso referências fortes da arquitetura e da região ali da Água Branca, que é uma das coisas fortes ali, a linha do trem, né? A linha 7 Rubi e a 8 Diamante, que passam por ali. E os desenhos foram recortados e impressos em serigrafia também. A ideia aqui era de que a imagem pudesse funcionar tanto como cartaz, para ser colada na rua, e aí a ordem do texto da pergunta, né, uma pergunta que não tem interrogação, para onde corre a Água Branca. Ela pudesse acontecer também na publicação. O cartaz era só cortado em 2 partes, né, na sua largura, e depois eu tinha, então, 3 lâminas que, montando, resultavam naquela publicação ali que está
à esquerda. E também aí você tem a leitura da frase, quer dizer, não é nada muito complexo, mas tem sempre um conceito que eu gosto de tentar me guiar por ele. Foi um projeto que eu fiz na sequência, a partir dessas muitas fotos que eu vou fazendo pela cidade também, sobretudo dos muros. Aí resolvi também o Instituto Goethe de Porto Alegre promoveu um concurso em 2017 de arte impressa, que, aliás, ele está reeditando. Eu recebi hoje, aproveito para fazer essa divulgação, que eu acho bem interessante. Eles propõem, né, os selecionados, uma exposição lá no Goethe de Porto Alegre, mas agora, esse ano, vai ter uma residência na Alemanha. Então, melhorou. Recomendo. Parece legal. E aí, então, são fotos dos cartazes que eu vou fotografando na rua, né, de trechos, pedaços, e que depois eu imprimi, né, em serigrafia, seguindo o mesmo conceito desse caderno cartaz, né. Então, aqui são fragmentos, que a gente vê sempre as coisas pela metade, de diferentes pontos de vista. Aqui pegando, são imagens, muros de Porto Alegre e de São Paulo. Tenho ido a Porto Alegre por conta dessas feiras de publicação. Lá eles têm a parada gráfica, que é muito interessante, bem rica. Vem gente de muitas partes do Brasil, de outros países vizinhos também. Então, nessas andanças por Porto Alegre, eu acabei fazendo essas fotos e resultou nesse projeto aqui. Ia fotografando cartazes que eu achava interessantes e que eu não sabia a autoria. Depois eu soube que esse de Jesus aí é de um artista chamado Sandro K., um artista de lá, um artista gaúcho. E esse Campo del Cielo é um projeto de 2 artistas argentinos que colaram esses cartazes numa das bienais do Mercosul, né? E que estavam ainda em Porto Alegre há uns, sei lá, 3, 4 anos, que foi quando eu fiz essa foto. Bom, e só para finalizar, o projeto mais recente, que eu vou colocar no site agora, para atualizar meu currículo. Enfim, também ele tem muito a ver com o Água Preta, aquele livro Cidade Água Preta, porque também é um desenho pela cidade, mas agora não é um córrego, é uma avenida, que também é próximo da região onde eu moro e que é a Avenida Santa Marina, uma avenida que não é conhecida por muita gente, porque desde os anos 70 ela é fechada, logo no seu começo, ela é fechada o acesso para carro por conta das linhas do trem. Então, só tem uma passarela de pedestre. Antes da passarela, existiam cancelas, né? E, então, tinha, inclusive, ônibus que saía da freguesia do Ó, ia para o centro da cidade, passava pela avenida, então tinha o ritmo da cancela, né, que tinha que esperar o trem passar para poder atravessar. Enfim, aí eu fui descobrindo que essa avenida foi a primeira ligação da Água Branca para a freguesia do Ó. Isso por volta de 1620, uma coisa assim. Então, é um caminho meio ancestral de São Paulo, né? E, a partir dali, da estação Água Branca, do trem, que fica mais ou menos, só para, não sei se todo mundo conhece, mas só para ter uma referência, a partir do Sesc Pompeia, que eu acredito que a maioria aqui já tem uma noção mais ou menos de onde, está mais ou menos umas 4 quadras. Então, a partir desse local, a gente consegue ver a colina da freguesia do Ó, a igreja e a Serra da Cantareira ainda intactas, né? A verticalização não fechou essa visual, essa paisagem.
Então, isso me emocionou muito. Eu falei, nossa, eu preciso, de alguma forma, mostrar isso para as outras pessoas. Então, essa publicação nasceu um pouco dessa visão da igreja, né, a uma distância de mais ou menos uns 3 quilômetros, né, 3, 4 quilômetros. Então, ele, na verdade, foi lançado, eu obtive foi pelo PROAC, né, quer dizer, um Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura. E aí, o projeto foi lançado agora em fevereiro, essa publicação, e eu entendi que eu deveria, obviamente, colar pela avenida. Está em processo ainda, mas eu escolhi a Estação Água Branca para sediar as primeiras colagens. São essas fotos que eu estou mostrando aqui. Então, os cartazes eles se apresentam de uma forma bastante discreta até. Eu procurei incorporar o máximo possível. Fui muito bem recebido pela administração, tanto da CPTM quanto dos encarregados da estação, que acharam o projeto muito simpático. É uma estação dos anos 50 e que, até do ponto de vista arquitetônico, não tem tanto valor assim, imagino, mas ela é muito característica desse período. E ela será totalmente demolida, porque ela vai virar uma estação intermodal. Então, essa carinha de interior aí vai desaparecer. E a possibilidade de eu colar os cartazes diretamente na parede assim também, acho que vai ser mais difícil. Aí não sei como é que vai ser, né? Mas... Então, essas imagens são imagens que eu fiz ao longo de desde 2015, na verdade, que eu estou envolvido nesse projeto. E fazendo algumas caminhadas também ao longo da avenida, saindo da Água Branca, fazendo o percurso mesmo da avenida até chegar na colina, né, da igreja, da freguesia do Ó. E é um projeto que está, enfim, está em andamento, está sendo... Existem referências arquitetônicas bem importantes, muitas delas tombadas, né? A Avenida Santa Marina tem esse nome por conta de uma antiga vidraria que está lá há mais ou menos 120 anos. Santa Marina, né? Todo mundo conhece Marinex, esses vidros todos. E, enfim, tem um casarão muito interessante também, de 1922. Enfim, é um jardim enorme na frente. Tem uma situação que é toda muito rica. E eu, ao lado da estação, eu entendi também que eu deveria lançar a publicação num espaço que eu pudesse mostrar o livro, né, não só dentro da estação, através dos cartazes colados, mas como uma exposição, realmente, e apresentando o livro, como objeto mesmo, né, para ser folheado, manipulado. Então, tem esse espaço que foi destinado para esse fim. A exposição aconteceu de fevereiro, acabou há umas 2 semanas, mas no final de abril a gente retoma a programação do espaço com outras atrações, né, Paula? Essas imagens grandes, aí, esses olhos grandes, a lá JR, né? São pessoas que colaboraram no projeto, que deram depoimentos que eu achei que eram fundamentais. Então, são pessoas que muito importantes, enfim, foram importantes para mim, mas elas são importantes para a comunidade também. Elas desenvolvem um trabalho que é uma referência. A dona Via Alda, por exemplo, só para ilustrar, ela tem 98 anos, ela nasceu na Avenida Santa Marina, mora lá até hoje e é super ativa. É uma figura muito bonita, assim. Essas imagens históricas fazem parte de um acervo do clube, do Santa Marina Atlético Clube. Foi fundado por funcionários da fábrica em 1913. E é com essa imagem que eu encerro, então, a minha fala.
Agradeço aí a atenção.